Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Prefeitura de Suzano, o programa Vivências Culturais interrompeu as atividades presenciais. Assim, disponibilizamos esse vídeo a fim de manter a interação entre alunos e professores do projeto e promovendo o acesso a todos os interessados. Boa aula! Olá, gente. Eu sou a Neuza, instrutora de arte da Secretaria de Cultura do projeto Vivência Cultural aqui de Suzano. E hoje a gente vai dar continuidade em mais uma aula desse mês. Essa é a terceira aula do mês de abril, né? Então hoje eu vou estar falando um pouco sobre luz, sombra, sombra projetada, sombra refletida, sombra própria. E assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de iniciar qualquer trabalho, a gente tem que ter primeiro as ferramentas. Eu separei os meus pincéis, os pincéis que eu vou estar usando direitinho. É o número 8 de cerdas cortadas. Vou usar também o número 8 de cerdas longas. O menor, número 4 de cerda cortada. Um filete. E um pincel número 2 também cortadinho. Primeira parte que a gente tem que fazer é já separar as cores que a gente vai usar. Hoje vou mostrar para vocês que dá pra gente, barrado pronto, já dá pra gente trabalhar em cima dele, ó. Vou estar fazendo um morango que já vai ficar com um tom do barrado que é vermelho. A gente vai preencher esse morango, que é para ficar combinando com o barradinho que é vermelho. A gente não pode esquecer, toda vez que a gente for iniciar uma pintura, a gente tem que estar hidratando ela com diluente. O morango, a gente sempre começa assim. Faço o diluente, venho com um pouco do amarelo ouro no meio do morango. Vou usar o vermelho fogo para fazer essa volta aqui, ó, como se o moranguinho, para combinar com o barradinho que a gente fez em volta do pano, ó. Com o pincel, vai espalhando, ó, a tinta para cima desse amarelo, para não ficar esse amarelo assim, muito em evidência no meio, ó. A gente vai estar espalhando essa tinta bem uniforme, ó, em cima do amarelinho. Vai trazendo aqui embaixo, preenchendo essas folhas, embaixo das folhas, todinho. Já estamos fazendo, terminando essa pintura, já tá o pano pronto, porque a gente já fizemos barrado. Sempre utilizando diluente. Que a gente está fazendo o fundo do tecido. Agora, muita gente tem dúvida, né, da sombra. Eu vou entrar com o púrpura desse lado, que esse aqui é como se fosse a sombra própria. O sol tá vindo assim, aqui é luz e desse lado a sombra. Que se diz aqui, esse lado, a sombra própria, da própria fruta, tá? Tem a sombra aqui desse lado, ó. Por isso que eu tô jogando a tinta mais escura. Escurecer com púrpura. A gente quer que fique a sombra própria. Como desse lado aqui tem a sombra, a gente vai usar um tom mais claro. Outro lado, desse lado, jogar um pouquinho do vermelho fluorescente, que ele entra como luz desse lado do morango.
a luz direta. Como ele tem as folhas, então a gente vai jogar um pouco do púrpura também aqui embaixo das folhas, ó, porque a folha tá por cima do morango, então tem um pouco de sombra aqui, ó. Pega um pouquinho mais do amarelo, só para ficar bem hidratado os dois lados e as duas tintas bem interagindo uma cor com a outra, para não ficar aquela parte amarela, muito amarela aqui no meio. Aí o púrpura sempre é mais escuro, mas como a gente quer um pouco mais escuro, a gente pode vir um pouquinho do vinho aqui na parte onde tem a sombra, ó. Escurece um pouquinho mais com o vinho. A gente sempre trabalha o pincel no sentido do desenho, ó. Porque a gente não só quer só que ele faça a sombra aqui, a gente não vai escurecer ele todo. Então a gente vai trabalhar só aqui, ó. A gente vem com um pouquinho do branco, ó. Vamos pôr um pouquinho de brilho aqui, ó. Como eu quero, coloca um pouquinho de luz aqui embaixo, como se fosse uma luz refletida, ó. Só um pouquinho desse, ó. Então aqui, ó, nós temos a sombra projetada, a sombra direta aqui, a luz direta, o brilho, e como a sombra tá vindo dessa direção, a gente vai fazer a sombra projetada aqui embaixo, ó. Pega um pouquinho mais escuro, a gente poder fazer a sombra projetada embaixo dele. Sempre utilizando o diluente para fazer a pintura, para ele ficar bem, a tinta interagir uma cor com a outra. Quando o tecido tá seco, então a gente já, ó, trabalha essa tinta até chegar aqui no encontro do amarrado. O morango tem aquelas, tipo uns sementinhos, né? Aí a gente pega o pincel número 2, faz como se fosse uma gotinha assim, ó. Com a tinta da cor vinho. Um pouquinho de branco, a gente vai colocar um pouquinho de luz nessa semente, ó. É o brilho da semente. Bem pouquinho, só uma leve batidinha para poder
que é como se fosse o brilho na semente do morango. Agora a gente vai fazer as folhas, usando o diluente e o verde pistache. Um pouquinho de verde oliva, ó, a gente vai dando leves pinceladas assim, como se fosse uma vírgula. Puxa, puxa, para poder fazer as folhas do morango, que as folhas do morango ela é toda trabalhadinha, né? Mesma coisa essa daqui, ó. Põe o pincelzinho, puxa para dentro. Um pouquinho de branco em algumas partes, ó. Ficar um pouquinho mais clara, né? Sempre trabalhando pincel, diluente e tinta. Sempre tem que estar sempre juntos, essas três, essa etapa aqui, ó, para poder o tecido estar seco, para umedecer o tecido, ó, bem, ó, bem. Em alguns pontos a gente pode colocar um pouquinho do branquinho para poder com um pontinho de luz, né? Sempre usando diluente, verde pistache para fazer o fundo. Na parte das nervuras a gente usa o verde oliva e o branco. Sempre venho. Sempre começando do começo da ponta pro caule. Põe um pouquinho de luz. Contorno o caule dele também, de cabinho. Faz as nervuras do meio da folha. Tô usando o mesmo pincel, o pincel número 2. Cortado e lixado já para acabamento. Como aqui desse lado a gente usou um pouquinho do vermelho mais claro para a luz, quando seca, a gente tem que dar uma retocada, porque às vezes a tinta suga e aí fica um pouco faltando tinta. A gente vem, ó, dá uma retocada onde tem luz, para que fique bem, a luz fica bem em evidência, tá? Onde é sombra também a gente pode retocar mais um pouquinho para ficar bem. Porque como o pano suga a tinta, a gente dá uma retocadinha nele para poder ficar a cor bem delineada, bem bonitinho aqui. Porque senão, quando você tirar o pano da placa, vai ficar faltando tinta. Então é bom a gente trabalhar bem. Depois que seca um pouquinho, ó. Então, gente, essa é a aula terceira aula do mês de abril. E passei para vocês hoje a técnica de sombra, sombra projetada, luz refletida, o brilho, luz direta. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula junto e até a próxima semana, se Deus quiser.